Hey all, Scott here. Não se preocupem, só sou eu. Estava só a honrar o meu título como Scott da Voz da Tuga. Para quem não sabe, olá, eu sou o Afonso e vocês não imaginam todas as coisas que esta máquina pode fazer. A Nintendo 3DS, uma consola que honra ao provérbio, o tamanho não importa. Ela é tão pequena e tão perfeita. Revendo a 3DS atualmente foi sem dúvida um game changer para todas as consolas portáteis, com o Street Pass, todas as aplicaçõezinhas, coisinhas e até jogos que já vinham com a consola. Tudo isto para nos fazer esquecer que esta consola lançou com 3 jogos que ninguém queria saber. Mas eu queria saber. Mas isso não importa. Na época da 3DS nem precisavas de jogos para te divertires. Ok, pronto, no máximo um Mario Party Alan Tour e um Rayman and Rabbids Family Pack, mas ia tudo terminar de volta na Praça Mi Street Pass. Ou na câmara e gravador de som. Mas aparentemente isso não é o suficiente, porque basicamente ninguém a comprou no launch. Porquê que haveriam de não comprar isto? Eu não entendo pessoas. A falta de um jogo do Mario, ou do Zelda, ou de basicamente qualquer jogo, realmente fez com que o começo da consola fosse meio mau. Mas vocês já sabem o que é que acontece a seguir. Jogos bons, mais jogos bons e ainda mais jogos bons. Mas agora vou voltar atrás. Não precisamos dos Mario Kart 7 e dos Tomodachi Lives e dos Marios e Luigis. A única cena que precisamos é de uma 3DS e de um sonho. Para conseguirmos jogar este jogo é preciso muito espaço, coisa que não tenho aqui. Não sei o que é que eu vou fazer. Tive uma ideia. Fecha os olhos. Fecha! Puto, vais gostar tanto desta surpresa. Podem abrir. Isto é uma referência para os OGs, não é? Pronto, vamos continuar. Eu jogava tanto Face Raiders, por isso é ainda mais surpreendente eu jogar mal. Basicamente, Face Raiders é um joguinho feito pela HAL Laboratory, os mesmos que fizeram Kirby e estes outros jogos que ninguém quer saber, que vem pré-instalado em todas as 3DS. Não importa qual 3DS, ele está sempre lá. Então, começando, tens de tirar uma foto da tua cara. Da tua cara. E depois és colocado aqui nesta área que provavelmente conheces porque é o teu quarto. Ou o lugar onde estás a jogar isso. Pode não ser o teu quarto. A câmera da 3DS consegue dar tracking no teu ambiente e é basicamente isso que acontece neste jogo. Só que não de uma maneira assim tão eficaz como estás a pensar. Lembra-te que isto é uma consola de 2011. A maior parte das vezes começas o jogo a olhar para a frente, mas depois percebes que terminas ligeiramente virado para a esquerda. O que é aquilo? Ok. Estes são os inimigos deste jogo, estas coisas com a cara de alguém lá no meio. E para as derrotar, simplesmente atira-lhes com as bolas para a cara. Uou! Não são balas tipo de uma pistola, nem raios laser, são bolas de espuma. Ok, são esferas de espuma. Puto, rápido, apanha! Puto, isso não foi nada! Este jogo tem 6 níveis, cada um mais difícil que o outro. Mas não é difícil de dificuldade, é difícil porque eu tenho de fundir caras e também o nível da dificuldade. Então, em cada nível é introduzido um novo tipo de inimigos. Desde estes estranhos que dão um beijinho no ecrã, eu estou a ler isto bem, eles dão um beijinho no ecrã. Uns que tens de esperar 2 vezes, ou até outros que tens de manter todos para cima ou todos para baixo. Mas agora vocês estão a ouvir isto e estão tipo, mas então o jogo é só disparar. E eu respondo que... não, às vezes tem de esperar um bocadinho antes de disparar. O jogo manda imensos inimigos diretamente para a nossa frente, mas nós temos o counter perfeito, o A. É só apontar para os gajos e disparar. E a maior parte das vezes eles nem te atacam. Só levamos dano por causa dos pedaços de parede irem contra a tua cara. Sim, o mundo está a ser destruído e a realidade a deixar de ser como a conhecemos. No final de cada nível aparece o boss, com a cara que tu tiraste no início. Estas boss battles são simplesmente os destaques de todos os níveis, porque tens de realmente pensar. Não é só clicar no A aqui, tu tens de parar durante alguns segundos. Ok, não dessa maneira. Cada boss usa algumas gimmicks que foram aparecendo pelo nível. Tipo estes de virar os gajos para a mesma direção ou... Puto não, este não! Este é o último boss. Nós sabemos isso porque diz aqui, nível final. Neste nível final, o teu quarto deixa de existir e estás preso no espaço. Mais uma segunda-feira normal, não é? Hoje é quarta.
Este nível é difícil. Não difícil como Mario Odyssey, mas difícil como teres 127 jogos no teu backlog. Os inimigos não param e não os vais conseguir apanhá-los todos de primeira. Também é introduzida esta espécie de raquete de ténis, que me fez descobrir, depois de 10 anos, que consegues disparar nas bolas para as mandar de volta para trás. Mas isso não é nada comparado com o último boss. Imagina só, tens de virar estes cristais para fazer com que os lasers batam contra os receptores, ou sei lá como é que se chamam, do boss, e não há indicação nenhuma do lado é que é para disparar. E misturado com estes controles e a forma que as bolas se mexem... Ok, esse deve ser de propósito. Mas os lasers ficam mais rápido e tens de disparar em mais cristais e fica tipo impossível. E é tipo, eu sei que é para ser difícil, para não dar para completar em 1 hora, mas epá, pelo amor de Deus! Montagem de treino! Ténis! Face Raiders é um jogo bastante simples. Agora, sabendo isso, podem-me explicar porque é que eu demorei tipo 2 horas para completar o último nível? Face Raiders não é tão pequeno e insignificante como às vezes pensamos. Este jogo é a definição de não julgar um livro pela capa. Porque aparenta ser algo bastante simples, sem nada assim extra, e é um bocado isso, mas de uma maneira bastante inovadora e criativa. Além dos 6 níveis do modo de jogar, também tens um modo partilhado e podes ver a tua coleção. Olha estas caras todas que eu tenho nas prateleiras. E dá para fazer com que as caras façam emoções. Que realista! É claro que não tens as minhas caras originais, porque esta não é a minha 3DS original de 2013. Essa está a sofrer numa caixa, à espera de peças novas para o ecrã há tipo 4 anos. E é surpreendente que depois de lhe terem espetado com um parafuso pelo meio, ela ainda ligava e funcionava bem. Obrigado, pai. O modo partilhado sempre me confundiu, porque é multiplayer, mas não precisas de 2 pessoas. E é só mais coisas iguais aos níveis normais. Para quem não sabe, Face Raiders está diretamente ligado ao Pokémon GO. O jogo que conquistou o mundo, mas mais especificamente, o sarcasmo. Na 3DS foi lançado um jogo chamado Pokémon Dream Radar, onde disparas lasers contra as nuvens. Eu conheço alguém que não gosta de nuvens. Plenty for the Skylanders to do, like complete every heroic challenge. Or beat all my arena challenges. Or collect every upgrade. Or destroy all the clouds. Ah, pois é! Bem, parece que se vocês conseguirem chegar a 1000 subs este ano, façam um remake do vídeo de Skylanders. Continuando, este jogo era bem parecido com os Face Raiders. Bem igual. Mas este jogo vai ser sempre especial para mim. Juntamente com os AR Games, ter sido uma grande maneira de mostrar a todos o que a 3DS era capaz de fazer, também foi um jogo com uma ideia incrível e uma execução quase igualmente incrível. Tu disparas contra ti mesmo e é mais intuitivo do que na vida real. A 3DS é sem dúvida uma consola que posso ficar orgulhoso de ter tantas memórias com ela. É simplesmente um bloco de perfeição. Ok, pronto, é mais um retângulo sem pontas, mas mesmo assim, que outra consola portátil podia fazer isto tudo? E ainda ser confortável de só meter no bolso e fazer as tuas cenas? De certeza que não é a PS Vita, porque eu acho que se continuar a meter isto assim no bolso, vai ficar com drift nos manipulos. Face Raiders foi algo que trouxe imensa personalidade para a 3DS. É um dos jogos que mais pessoas quase se lembram e com a falta de câmaras nas consolas modernas sinto que jogos como este nunca mais irão voltar. Puto quê?